A gente queria começar o debate aqui das catracas. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo, a presença dos alunos, dos funcionários e, eventualmente, algum professor. Lembrar que a eleição é por população, então é importante que todo mundo tenha consciência do que está votando e tenha informação. A gente tem aqui o professor Reinaldo Guerreiro, presidente da Comissão de Segurança e diretor da FEA, e a professora titular da FAO, Raquel Ronick, relatora especial da ONU. O debate vai se desenvolver da seguinte forma: o professor Reinaldo vai começar falando com uma espécie de histórico, cerca de 10 minutos. Depois a Raquel vai ter até 20 minutos para expor as opiniões dela e depois a gente vai voltar para o Reinaldo com até 10 minutos de novo. Depois a gente vai abrir para o público para perguntas no geral. Então, eu passo agora a palavra para o Reinaldo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Ok. Obrigado. Professora Raquel, prazer em conhecê-la. Aos colegas aqui, os alunos, parabéns aí pela iniciativa de fazer esse evento, né, para aumentar o grau de conscientização sobre isso. Aos alunos todos, bom dia a todos, e sejam bem-vindos os alunos da FAO que estão aqui também. Tem uma caravana bacana aqui da FAO. Bom, eu gostaria primeiro de fazer colocar umas explicações. Rapidinho, né? Um processo histórico. Eu entrei na FEA como docente, como aluno eu entrei faz tempo. Fiz graduação, mestrado, doutorado, e aí passei a ser professor aqui. Mas como professor eu entrei em 1990, em agosto, segundo semestre de 1990. E na primeira semana, ali nós tínhamos o departamento de contabilidade, eu sou da área de contabilidade, nós estávamos ali no FEA 1, que era um prédio mais antigo, inclusive, depois foi reformado. Na primeira semana de aula, eu estava na minha sala, eu simplesmente saí um pouquinho, fui fazer alguma coisa e fui roubado. Levaram minha carteira, com todos os meus documentos, talão de cheque, dinheiro, carteira de motorista. Bom, aí eu fui na polícia, da queixa, etc. Essa foi uma primeira experiência, na primeira semana, como docente aqui da FEA. Bem, aí eu tenho uma história administrativa relativamente longa aqui na FEA, fui 2 vezes chefe de departamento de contabilidade, e teve uma época, já há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, que, inclusive, nós tínhamos cursos de MBAs aqui, porque as fundações davam seus cursos de MBAs aqui. Então, nós tínhamos problemas imensos ali na FEA como um todo, mas eu vivia o FEA 3, um dos nossos prédios, onde nós éramos roubados a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, levava um laptop, impressoras. Dava a impressão até que tinha uma quadrilha organizada, eu não sei exatamente o que era, mas a gente era roubado sempre. Eu pedi para a Elaine, que está até aqui, que ela trabalha junto com a Olga na área administrativa, e ela fez um relatório muito rápido de furtos na FEA, recentes. E na verdade, aqui não tem todos, na verdade, são alguns. Tem uma relação deles, e são alguns só, que na verdade, ela só fica sabendo disso, e ela registra, ela acompanha isso na área administrativa, quando a guarda universitária é informada, ou seja, alguém vai dar queixa, ou vai fazer um boletim de ocorrência, etc. Então, nós temos uma relação assim, por ano, né? Tem hora que aumenta. Em 2006, por exemplo, nós temos data show, pente de memória, laptop, peças de computador, cabo para não sei o quê, bom, para raio, CPU mais data show, laptop, bom, bicicleta, bom, ok. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos um problema estrutural. Então, esse tema da segurança na FEA tem sido uma preocupação, na verdade, só preocupação, de vários diretores, né? E, claro, que é uma preocupação de alunos, que são roubados também, os alunos, funcionários e professores. E, até agora,
a Eneida, que é minha secretária, que não está aqui, mas quando chega no final da tarde, quando ela está sozinha, quando ela não está com o assistente dela, quando ela vai no banheiro, ela fecha a porta. Porque senão corre o risco de entrar alguém e nos roubar. Bom, então, quando eu assumi a diretoria da FEA, que foi em julho de 2010, na verdade, dia 13 de julho de 2010, uma data inesquecível, porque no dia 17 nasceu a minha netinha maravilhosa, e eu nunca esqueço disso, porque toda vez que eu olho para a minha netinha, eu sei quanto tempo eu estou na diretoria da FEA. Eu assumi a diretoria da FEA e, nesse mesmo momento, o Valdemir, que é o assistente financeiro, nos falou assim, estamos recebendo as câmeras. Eu falei, mas que câmeras? Bom, câmeras que tinham sido definidas pela congregação, o professor Azoni fez licitação e compramos as câmeras, estão chegando as câmeras. Bom, então, temos que implantar as câmeras, temos que ver como lidar com isso. Isso já foi... Então, no segundo semestre de 2010, nós começamos a fazer um planejamento, junto com a nossa equipe de assistentes, realizamos as instalações de câmeras que haviam chegado exatamente no momento que eu assumi a diretoria. Bom, mas em seguida eu percebi que tínhamos que ter um plano de segurança para a FEA. Então, em fevereiro de 2011, criamos uma comissão de segurança na FEA. E essa comissão de segurança encomendou um projeto de segurança que começou a ser elaborado principalmente pelo grupo de assistentes da FEA. Os nossos assistentes é que começaram a conceber esse grupo de segurança, esse plano de segurança. Bem, esse plano de segurança começou a ser idealizado, né, a partir de fevereiro, e em maio houve a morte do nosso aluno. O Felipe foi assassinado em maio de 2011. Bem, durante 2011, nosso projeto foi sendo detalhado, aprovado pela Comissão de Segurança, culminou que, em dezembro, nós levamos para a congregação da escola esse plano, apresentamos, aprovado o plano de segurança, porém, num acordo com os alunos do centro acadêmico, porque tinha um ponto relativamente polêmico, ou bastante polêmico, dentro, que é o controle, a gente chama de, é um controle, é um sistema de identificação. Então, o sistema de identificação envolve o elemento catraca. Então, nesse sentido, nós combinamos os alunos, combinando com os alunos, nós pedimos para a congregação que o plano fosse aprovado, mas que o elemento catraca, isso foi um acordo que nós fizemos, e a congregação aprovou isso, que a gente fizesse um plebiscito aqui na FEA, para, nesse elemento do plano de segurança, a gente decidir o que fazer. A congregação aprovou, então foi isso. Então agora nós estamos chegando até combinando com o pessoal, os alunos do centro acadêmico, etc., chegamos à conclusão que no final de maio seria uma data legal para fazer isso, porque os alunos iniciantes já estariam mais ou menos acostumados, já teriam entrado, etc. Bem, o plano de segurança, não vou entrar em muito detalhe, mas ele tem 4 elementos básicos. Primeiro, reforçar coisas aqui dentro, que qualquer um entra em algumas salas, temos salas de computadores, tem uma série de coisas, então nós temos que reforçar esquadrias, colocações de fechaduras especiais, tem portas em ambientes, tem coisas que é totalmente vazado, só tem vidro, é bonito, mas só tem vidro, qualquer um pode dar uma pelada, um soco, entra para dentro. Então nós estamos arrumando isso, Outra coisa, melhoria no sistema de iluminação, nós estamos olhando para isso. Principalmente onde o menino morreu. O Felipe morreu ali no estacionamento. Nesse sentido, eu conversei com o professor Sidney Colombo, que é o prefeito do campus, e o Sidney prometeu para nós que é o seguinte, nós vamos fazer um mega projeto de iluminação na USP. A USP vai virar um campo de futebol à noite, vai ser um projeto maravilhoso, e a FEA vai ser a unidade piloto. Então, a parte de iluminação, eu estou esperando o campo. A prefeitura tem problema de licitação, porque é um mega projeto. Bem,
as câmeras foram instaladas e o sistema de identificação... Aí nós fizemos um projeto do sistema de identificação que envolve catraca. O sistema de identificação, contratamos, inclusive, alunos, ex-alunos da FAO, que fizeram um belo de um projeto ali para ajeitar a entrada, com recepção, com isso, com aquilo. Muito bem. O ponto fundamental é que câmeras são inoperantes quando não existe um sistema de identificação. Porque você sabe quem... Você vê o cara roubando e depois você não sabe quem é o cara. Você não tem nenhuma pista. Então, curiosamente, depois que nós instalamos as câmeras, nós resolvemos uns 3 ou 4 problemas aqui, a ponto de termos pegado de volta o computador que foi roubado, ou levado por engano. É porque às vezes acontece. Então, agora as câmeras são inoperantes quando não existe um sistema de identificação. Então, finalizando a minha fala, dando essa explicação, eu, como diretor da FEA e presidente da comissão, nós temos uma obrigação, zelar pelo patrimônio, zelar pelas pessoas que estão aqui, e o objetivo é aumentar o grau de segurança pessoal e patrimonial da comunidade FEA, que envolve os alunos, professores e funcionários. Qual é a premissa que nós temos? Uma premissa. A premissa é, todas as pessoas, todas, qualquer pessoa, tem direito a livre acesso na FEA. Todas as pessoas. As pessoas da USP devem entrar automaticamente por um controle de acesso. Agora, quem não for da USP também pode entrar, não há problema nenhum. A FEA é aberta a todos, só que ele apenas tem que se identificar. Um camarada que não é da comunidade USP, ele entrando aqui, ele deveria se identificar para a gente saber o que ele gostaria de fazer aqui. Então, essas são as explicações. Eu acho que eu fiquei praticamente dentro do tempo. Muito obrigado, professor, pelas explicações. Agora, a professora Raquel vai ter 20 minutos para expor um pouco. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas presentes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito essa oportunidade, agradecer a oportunidade de debater com a direção da FEA, mas, principalmente, agradecer o convite do Centro Acadêmico e dizer para vocês que esse centro acadêmico é ligeiramente insistente, porque vocês podem ter certeza, porque os caras estão me convidando desde o momento, que eu já nem lembro mais quando foi, já foi no ano passado, né? Não, mas antes, no ano passado, ainda quando começou um processo de debate em torno da questão da segurança no campus, e isso foi um processo de debate intenso aqui, quando o campus foi ocupado pelo contingente policial e militar, e várias unidades da USP começaram a fazer debates, e aí o pessoal de RI, mas também da economia, começaram a me convidar para ir para cá, e eu nunca pude ir, então, dessa vez, depois da 15ª insistência, não, mas vai ser rápido, não, mas você diz qual é o dia, e eu estou aqui, estou muito contente, porque eu acho que é um privilégio poder participar de um processo de reflexão dentro da universidade sobre um tema, que é o tema da segurança, e eu gostaria de focalizar muito mais do que o tema da segurança, o tema que acho que está por trás dessa questão da segurança, que é o tema do espaço público. O que é o espaço público? A natureza do espaço público, a sua configuração e os conflitos e contradições que temos em torno da questão do espaço público. Graças ao espaço aberto aqui, para a existência de um plebiscito, que me pareceu uma postura absolutamente democrática de decisão em relação às catracas, que é um ponto do plano de segurança, embora eu possa dizer para vocês que, na FAO, em relação à mesma questão, em relação ao processo de ocupação dos espaços, nós temos feito um esforço muito grande de formulação participativa do conjunto do plano de intervenção nos espaços da escola, não apenas em numa questão, mas cada
cada unidade tem sua dinâmica político-territorial e cada unidade sabe muito bem como lidar com essas questões, e me parece um grande avanço a gente ter um plebiscito aqui sobre a questão das catracas e abrindo um espaço de debate sobre isso. Eu, evidentemente, o professor começou contando a sua história, e era engraçado, porque eu também tinha pensado em dizer que o ponto a partir do qual eu vou me colocar aqui também tem muito a ver com a minha história. A minha fala é muito contaminada pelo fato de que eu fui uma estudante da FAU nos anos 70 e sou uma professora da FAU hoje, e tem um elemento ali, no espaço da FAU, que para mim foi e continua sendo muito mais importante de tudo que eu aprendi dentro da sala de aula, dentro dos livros da FAU, e que é o espaço da FAU que me ensinou. Que é o seguinte: aquele lugar não tem porta e nem nunca terá. Não tem porta e nunca terá. E eu fui formada lá. Então, eu sou suspeita, porque eu fui formada lá, e lá foi um lugar que formou o meu ser. Não só a minha profissão de arquiteta e urbanista, mas o meu ser político, o meu ser de relatora da ONU para o direito à moradia. Aquilo foi formado, e aquele prédio, aquele lugar, é um lugar que se define como espaço público, e tem uma posição em relação a essa definição como espaço público, que é uma posição que não é apenas uma posição espacial do desenho daquele lugar, mas é também uma posição política daquele lugar em relação à sua comunidade. Nós consideramos comunidade FAU os alunos, professores e funcionários que estão ali hoje, mas também consideramos comunidade FAU os ex-alunos, os ex-professores e os ex-funcionários que ali passaram, que consideram aquele edifício e os elementos que contém aquele edifício como um valor. E é um valor, inclusive, reconhecido pelos órgãos de patrimônio, não só porque é um projeto do Vila Nova Artigas, mas porque tem elementos dentro daquele projeto que talvez não tenha nenhum outro projeto hoje no Brasil que a gente possa se referir para isso, e é isso, por isso que o valor arquitetônico como patrimônio, né, patrimônio do Estado de São Paulo, patrimônio brasileiro, patrimônio do município, patrimônio da comunidade FAU, que é o fato de que a afirmação daquele espaço é de que o espaço público, para ser ágora, para se constituir em suporte para uma esfera pública, para a construção de uma esfera pública, e a construção da esfera pública, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da ciência política, é a construção de uma sociedade autônoma, livre, cidadã, com capacidade de se autogovernar. E que a ágora é o lugar ou a expressão territorial desse espaço público. Então, a gente não está falando apenas da materialidade das paredes, das portas e dos pisos. Nós estamos falando de uma coisa muito maior que isso, que é a ideia de que se trata, e essa foi a afirmação daquela escola naquele momento, nos anos 70, em plena ditadura militar, com a coragem de dizer que aqui nós temos um lugar que se constrói e se define por quem está aqui, e que é radicalmente aberto e radicalmente permeável para a sociedade, porque é função desse lugar filtrar e interpretar aquilo que a sociedade e o território colocam como desafios para poder elaborar como universidade, como lugar de pensamento, de inovação, as respostas para esses desafios e para esses conflitos de forma
autônoma e aberta. Falando isso, eu não vou dizer para vocês que o tema do roubo, ou do lesa patrimônio, ou dos furtos, não seja um tema que esteja colocado ali naquele espaço. Eu não vou dizer para vocês que aqui, lá naquele lugar, nunca sumiu computador, nem notebook, nem celular, nem carteira de ninguém. Sumiu? Sumiu. Ele existe. A minha discussão é como a gente enfrenta o tema do roubo, do furto, das questões que existem, não fingindo que elas não existam, o que seria uma completa, né, alienação, mas de que forma a gente enfrenta, como a gente interpreta essas questões e como a gente responde a essas questões. Considerando a universidade como espaço público e considerando a responsabilidade da universidade como um espaço público, pensar no enfrentamento dessa questão da segurança, como esse espaço público pode ser um lugar muito melhor cuidado e tratado por aqueles que vivem aqui, né, para aqueles que vivem e que utilizam esse espaço, me parece que o caminho do muro, da câmara, da fechadura, da porta e da catraca, aparentemente é o caminho mais objetivo e pragmático, mas seguramente não é o caminho que enfrenta as questões que estão colocadas nesse espaço do ponto de vista da relação desse espaço com a sociedade, da relação desse espaço com o seu entorno, da relação desse espaço com as pessoas que estão aqui, as distintas e diversas e heterogêneas pessoas que estão aqui e que estão fora daqui e que se estabelecem uma relação com esse espaço. Tem algumas dimensões do enfrentamento dessa questão que me parecem que são de natureza espacial e territorial, sim. Por isso, o fato, e isso eu tenho falado muito nos debates sobre a segurança no campus, o modelo dos prédios espalhados no campo, no meio de um espaço vazio muito pouco utilizado no cotidiano, espaço vazio, como o professor já disse, absolutamente pouco tratado, iluminado, cuidado, sem lugares, né, aonde a permanência e a presença são elementos importantes, faz parte da construção de um espaço muito mais suscetível, né, à insegurança e às violações, não só ao patrimônio, como muito mais grave do que ao patrimônio, a vida, né? As questões que já ocorreram, eu queria remeter não apenas à morte do Felipe, mas aos inúmeros estupros que já aconteceram dentro desse campo, a violência contra as mulheres que acontecem dentro desse campo, que também não pode ser ignorada. E é uma questão que precisa ser enfrentada. Então, o modelo territorial do campus e a forma dos prédios isolados e espalhados numa terra de ninguém, né? E aí eu faço um parênteses, esse ano nós estamos trabalhando na nossa disciplina de planejamento urbano com a subprefeitura do Butantã e o campus. Não por acaso, isso foi motivado por tudo que aconteceu no ano passado e o movimento dos estudantes em relação ao questionamento disso. E foi uma das maiores dificuldades que as equipes tiveram de poder fazer uma leitura da subprefeitura do Butantã foi classificar os espaços do campus. Esses espaços do campus são livres ou não? São vazios, ocupados? São áreas verdes? E a conclusão que a gente... E por que essa dificuldade? É porque eles não são nada. Eles são nada. Eles são um não lugar.
eles nem estão ocupados por prédios, nem são espaço de relação entre os prédios, nem são espaço de circulação, porque para espaço de circulação eles são de quinta, porque as calçadas são uma porcaria, não tem ciclovia, o sistema de transporte coletivo funciona extremamente mal, os estacionamentos são uma improvisação total. Enfim, eles nem são espaços projetados com qualidade para serem espaços de circulação com qualidade, não são espaços de convivência, não são áreas de lazer, não são áreas verdes, eles são o nada. Então, tem uma dimensão territorial para ser discutida no projeto de segurança? Sim, vamos começar pensando o que é este espaço nada e como ele pode ser transformado para ser um espaço com funções e adequadamente projetado para abrigar essas funções. A iluminação é, sem dúvida nenhuma, um componente, mas está longe de ser único. Longe. Tem muito mais complexidade aí para enfrentar, para além da questão da iluminação, em relação aos espaços nada que temos aqui na USP. O outro tema muito complexo também é a relação da USP com os não USP. Quem pode estar aqui dentro? Esse lugar é da Universidade de São Paulo, este lugar é da cidade de São Paulo, esse lugar é do estado de São Paulo, da região metropolitana, esse lugar é do Brasil, e ao fazer essa pergunta, ela é muito importante, porque espaço público não é propriedade privada do poder público. Ou seja, um espaço público da rua, na cidade, não é propriedade privada da prefeitura. O espaço público é propriedade coletiva dos cidadãos. E, ao ser propriedade coletiva dos cidadãos, isso muda completamente a própria forma de gestão desse espaço. Quem decide como ele vai ser, o que ele vai ser, o que faz parte dele, não faz parte dele. E, portanto, acho que esse enfrentamento, nós não discutimos, nós não enfrentamos a questão fundamental, que é dizer quem pode usar isso aqui, essa USP é de quem, e, portanto, essa faculdade, esse espaço é de quem? Quem pode estar, quem pode usufruir, quem está dentro, quem está fora? Né? Não discutimos isso, e, ao não discutir isso, adotamos o jeito mais pragmático e simples de responder: vamos colocar uma forma de seleção de quem entra, quem sai, quem tem a carteirinha da USP entra, quem não tem a carteirinha da USP tem que passar por algum tipo de controle. É muito parecido. E com isso eu queria terminar a minha fala, para a gente pensar, é muito parecido com a resposta no campo da habitação que foi feita no Brasil e na cidade de São Paulo, que emergiu nos anos 90, exatamente no momento em que nós vivemos uma escalada muito grande de violência nas cidades brasileiras. São Paulo não foi uma exceção, e aí eu estou aqui na Faculdade de Economia, adoraria fazer uma análise por que vivemos uma escalada de violência nos anos 90, exatamente no período em que se construiu uma hegemonia neoliberal e ocorreu a globalização, a abertura, mas eu não vou me atrever a fazer esse debate aqui, não sou louca. Mas, nesse período, a resposta do mercado imobiliário para a questão da escalada, da violência, dos roubos, dos furtos, naquele momento, foi a constituição dos condomínios fechados, dos espaços segregados, voltados para dentro de si mesmo, verdadeiras ilhas, numa espécie de autoexílio das classes médias em relação à cidade, abandono das classes médias em relação ao espaço público e à sua qualidade,